Amitriptilina, 5 efeitos colaterais. A amitriptilina é uma medicação do grupo dos antidepressivos tricíclicos, que são medicações que têm esse nome justamente por terem em sua formulação 3 anéis de carbono. Isso é apenas um detalhe, porque o que é mais importante é o funcionamento dessas medicações no nosso corpo. E a amitriptilina é uma medicação muito antiga e muito conhecida, que tem seus efeitos benéficos e principalmente também seus efeitos colaterais bem conhecidos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, porque eu separei para você 5 efeitos colaterais da amitriptilina que eu vou te explicar hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei a minha ansiedade e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. A amitriptilina age no cérebro através do bloqueio da recaptação da serotonina e da noradrenalina, que são 2 neurotransmissores que são utilizados pelos neurônios para promover a comunicação entre eles. Por esses efeitos, ela tem vários benefícios que podem ser aproveitados, principalmente no tratamento da depressão, do controle da ansiedade e da dor crônica, além do tratamento também da insônia. E a amitriptilina, por ser também uma medicação muito antiga, ela tem alguns efeitos colaterais que precisam ser avaliados. Esses efeitos passam desde por relação direta da medicação com toxicidade a algum órgão, como também pelo seu próprio efeito na serotonina e na noradrenalina, que pode gerar repercussões e que você precisa saber. Por isso, se você conhece alguém que está em uso da amitriptilina, passe esse vídeo adiante, compartilhe, porque eu vou te explicar agora 5 efeitos colaterais relacionados à amitriptilina e essa pessoa que você conhece pode se interessar bastante por essas informações. E como você sabe, agora eu vou te explicar daquele jeitinho fácil de entender. Então pega um papel e um lápis aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. E o primeiro efeito colateral da amitriptilina que eu vou te explicar hoje é a icterícia. Icterícia é um achado clínico que se relaciona com a coloração amarelada dos olhos. E a icterícia reflete o acúmulo de bilirrubinas no sangue. As bilirrubinas são substâncias produzidas pelo fígado e que, quando extravasam para o sangue, promovem essa coloração amarelada nos olhos e que se chama icterícia. É um reflexo de lesão ou injúria hepática ocorrendo. E no caso da amitriptilina pode acontecer a agressão direta ao fígado, que a gente chama isso de hepatotoxicidade. E essa agressão, essa injúria, pode provocar alterações nos exames laboratoriais, não apenas das bilirrubinas, como também das chamadas transaminases, que são enzimas hepáticas que podem se elevar no sangue na vigência de injúria ao fígado. Inclusive as pessoas que têm doença no fígado tem que ter bastante cuidado com o uso da amitriptilina. E é por isso sempre importante que se consulte um médico antes de fazer uso dessa medicação. Aliás, é uma medicação exclusiva de prescrição médica com receita retida. Então não pode de jeito nenhum fazer automedicação da amitriptilina. E o segundo efeito colateral da amitriptilina que eu vou te explicar hoje
é o infarto agudo do miocárdio, o AVC e a chamada morte súbita cardíaca. Olha, parece alarmante, mas isso pode acontecer em pessoas predispostas, porque a amitriptilina tem efeitos cardíacos. Ela promove o aumento de ação da norepinefrina, que é um neurotransmissor que aumenta as propriedades cardíacas, faz o coração bater mais forte e acelerado, e se o coração tiver predisposição para infarto, ele pode sofrer nesse momento e pode apresentar um infarto. Além disso, a amitriptilina também tem um efeito que é um tanto quanto paradoxal, um pouco anômalo, de em alguns pontos do cérebro ela promove a redução da eficácia da norepinefrina. Então, faz o efeito contrário, noradrenérgico negativo, como eu falo nos meus vídeos, e pode inclusive levar o paciente a apresentar hipotensão arterial, que é quando a pressão cai, e isso pode levar a pessoas predispostas ao AVC. Então, existem pessoas que têm lá lesões na vasculatura do cérebro, que podem, obstruções parciais, que podem a qualquer momento levar a um AVC, e que na vigência da pressão baixa, esse AVC pode se consumar. E aí existe também a morte súbita cardíaca, que pode acontecer tanto por conta de um infarto extenso, um infarto agudo do miocárdio extenso, ou às vezes um infarto pequeno, mas que provoca uma arritmia maligna do coração, e isso faz o coração parar de bater e leva à morte súbita cardíaca. Então são efeitos provocados pelo próprio efeito da norepinefrina. É por isso que é importante, antes de utilizar medicações para ansiedade, não apenas a amitriptilina, mas qualquer medicação, que você faça um check-up antes. Eu sempre faço nos meus pacientes, eu sou cardiologista de formação, então eu sempre faço um check-up antes nos meus pacientes, para a gente ter certeza de que não vai acontecer nenhum problema utilizando medicações para ansiedade e problemas de ordem cardíaca ou cardio ou cerebrovasculares. Então, é muito importante que se tome esse cuidado, principalmente as medicações que têm efeito noradrenérgico, como é o caso da amitriptilina. E o terceiro efeito colateral da amitriptilina, que eu vou te explicar hoje, é a síndrome serotoninérgica, que se trata de uma síndrome relacionada ao uso de medicações que aumentam o efeito da serotonina. Normalmente é uma síndrome que não é muito comum com a amitriptilina, mas que pode acontecer, e ela leva o paciente a apresentar sintomas que são paradoxais em relação ao efeito esperado da serotonina que a própria amitriptilina tem. Então, os efeitos podem acontecer, os sintomas dessa síndrome podem acontecer, um aumento dos sintomas de ansiedade, insônia, tremores, picos hipertensivos, palpitações, alterações intestinais, náuseas, vômitos, até rigidez muscular. E é uma síndrome que, se não for abordada corretamente, e essa abordagem inclui principalmente a retirada da medicação, se ela não for identificada e o paciente continuar tendo, ela pode inclusive levar o paciente a internamento e, em casos extremos, até a morte. Então, precisa ficar atento. Se você iniciou a amitriptilina e começou a apresentar sintomas de aumento importante na sua ansiedade, pode ser a síndrome serotoninérgica, então fale com seu médico. Uma coisa que é importante lembrar é que é comum também os pacientes que têm ansiedade, quando vão iniciar uma nova medicação, apresentarem um leve aumento dos sintomas de ansiedade. Eu vejo isso com frequência nos meus pacientes, porque eles estão ali na expectativa de que vão iniciar um novo tratamento, que vai dar certo, ou que não vai dar certo, ou que pode ter sintomas, ou que pode ter efeitos colaterais, e isso aumenta um pouco os sintomas de ansiedade. A síndrome serotoninérgica são sintomas mais importantes, e chama a atenção também o aumento da temperatura do corpo. Os pacientes ficam realmente num quadro diferente de um aumento simples da ansiedade. Então tem que estar atento ao risco de síndrome serotoninérgica, e você precisa suspender a medicação caso aconteça. Então sempre deixe o seu médico ciente de qualquer alteração que você esteja apresentando em uso da amitriptilina. E o quarto efeito colateral que pode acontecer com o uso da amitriptilina é o edema de testículo. Olha, isso pode acontecer por questões microvasculares relacionadas ao próprio efeito também da norepinefrina, e que pode promover uma redução na drenagem dos líquidos que chegam para
através do sangue para irrigar o testículo. Então, essa drenagem pode ficar difícil, pode promover o acúmulo de líquido na região do saco testicular e levar o paciente a apresentar o edema de testículo. Também é um efeito colateral descrito no uso da amitriptilina. E o quinto efeito colateral descrito para a amitriptilina, que eu vou te explicar hoje, você já viu em outras medicações, eu já te expliquei bastante sobre isso, mas eu vou te explicar novamente, que é a perda ou o ganho de peso. Então você tanto pode emagrecer com a amitriptilina, como você pode engordar com a amitriptilina. Isso vai depender bastante de fatores relacionados ao estágio de doença em que você se encontra e também a fatores inerentes a você mesmo. Existem algumas pessoas que quando entram em ansiedade, emagrecem, ficam sem comer porque estão sob ansiedade extrema. Existem outras pessoas que sob ansiedade ganham peso porque começam a comer muito, apresentam os atos alimentares emocionais que eu sempre falo nos meus vídeos. Diga-se de passagem que essas pessoas que engordam com ansiedade são a maioria, a minoria emagrece. Muitas vezes ali pelo efeito noradrenérgico fica importante, a pessoa tem uma ansiedade que gera náuseas, vômitos, e aí a pessoa acaba não comendo e acaba emagrecendo. E existem as pessoas que entram em depressão. As pessoas que entram em depressão apresentam sintoma de renúncia, o sentimento, melhor dizendo, de renúncia, que é o desinteresse por questões importantes da sua vida, como seus familiares, seu dinheiro, seu trabalho, sua própria vida, incluindo sua própria alimentação. E aí as pessoas que têm depressão têm uma tendência de emagrecer por desinteresse relacionado à comida. E aí quando você dá amitriptilina para uma pessoa, ela pode ter efeitos diversos e até paradoxais em relação ao peso. Então, se ela está, por exemplo, em depressão e ela entra na ansiedade porque você deu amitriptilina, ela tratou a depressão, saiu da depressão, entrou na ansiedade, ela estava emagrecendo por desinteresse e passou a ganhar peso por atos alimentares emocionais. Ou se ela tem ansiedade e você deu amitriptilina para tratar a ansiedade e ela saiu da ansiedade e foi para um estágio de normalidade emocional, ela estava ganhando peso porque tinha atos alimentares emocionais e aí passou a não ter esses atos alimentares e emagreceu por conta disso. Ou se ela tinha uma ansiedade relacionada a emagrecer com ansiedade, porque ela tinha muitos efeitos noradrenérgicos da ansiedade, tinha náuseas, tinha vômitos, e aí não acabava emagrecendo quando tinha ansiedade, você deu a amitriptilina e ela tratou a ansiedade, foi para um estado de normalidade, passou a comer e ganhou peso depois que usou a amitriptilina. Também pode acontecer. Então, existem vários cenários diferentes que o uso da amitriptilina pode estar envolvido tanto no emagrecimento como também no ganho de peso. Inclusive, é um dos meus pontos importantes de trabalho identificar as pessoas que estão acima do peso e que precisam emagrecer, identificar nela os sinais da ansiedade para a gente agir especificamente na ansiedade, fazer com que a gente tire essa pessoa da ansiedade e leve ela para a normalidade e assim conseguir promover emagrecimento. Dessa forma, é um pouco complexo de explicar e de entender, mas depois que você entende, tudo fica muito claro e é assim que você observa que esses efeitos relacionados ao ganho e à perda de peso, não apenas da amitriptilina, mas de qualquer medicação para ansiedade ou depressão, acontecem. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vou deixar aqui mais 2 vídeos relacionados para você assistir. E se você está sofrendo de ansiedade, você tem que aprender a controlar suas emoções, porque o controle da ansiedade é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.